Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Tate no Yusha no Nariagari, capítulo 76. Lixo e Beat. Alguém, espere um pouco. Naofumi, um argumento ultrajante foi simplesmente solto. Outros países podem chamar heróis? A turnos? Então isso significa que esse país fez algo louco. Explique isso em detalhes. Naofumi, claro. Rainha, a história da rainha é assim. Danos da onda foram reportados por todo o mundo, teve uma conferência mundial e todo o país foi representado por seu rei ou rainha. Claro que há países que estão em maus termos entre si, Meuromark e Siltvelt, por exemplo. Tem uma profecia que fala que o mundo está encarando seu fim, então suas hostilidades foram postas numa pausa, e a conferência foi completa. Durante a conferência, o país Meuromark foi o quarto na fila para realizar a invocação. A propósito, cada invocação de herói é suposta em só invocar um herói. Em muitos casos, eles nem sequer aparecem. Claro, cada herói invocado é determinado por discussão com os outros países. Então, como esse país conseguiu nos invocar? Naofumi, durante a invocação dos heróis é costumeiro usar uma relíquia sagrada. Um tempo e cerimônia é então decidido de acordo com a invocação, rainha. Parece que a Igreja dos Três Heróis se aproveitou de quando a rainha estava ausente e invocou os 4 heróis sagrados. A Igreja dos Três Heróis é uma religião que tem raízes profundas dentro desse país, mas pelo que eu sei eles eram muito conservadores. Logo, eu ignorei esse inesperadamente grande plano. Rainha, esse é um belo problema, não é? Naofumi, para juntar todos os heróis que são supostos em salvar o mundo num lugar. Sim, isso levou para um monte de criticismo dos outros países. Foi o problema que eu estava resolvendo. Rainha, o que você estava pensando, deixando o país com um sujeito que podia ter causado uma guerra? Naofumi, teve um grande problema. A pessoa confiada com responsabilidade é horrível. O que você está implicando? Silêncio! Rainha, Lixo calou a boca depois do rugido trovejante da rainha. Isso não era um problema antes. Antes das ondas sequer começarem eu estava envolvida em diplomacia, nossos assuntos domésticos eram também excelentes, e eu deixei o país com aquele que eu confiei como o homem que era minha mão direita. Mas, rainha, Naofumi, ele morreu durante a onda, aquela pessoa era respeitada por demi-humanos também, rainha. Bem azarado, então é por isso que tudo que sobrou foi lixo e alguns outros caras inúteis? Como esperado, aquele nível de incompetência era estranho. Neste momento os postos dentro do país precisavam de pessoas novas e talentosas, senão as coisas vão permanecer a mesma. Pior caso foi Lixo tendo todo o poder, e aqueles em volta dele nunca falando nada devido a medo. Esse era um lugar assim. A verdade é, só veio a mim para realizar a invocação dos heróis, e na realidade todos os heróis apareceram. Lixo, a rainha estapeou Lixo. Fugu, Lixo, seria estranho se ela não estivesse extremamente brava depois de voltar para o país dela e achar uma montanha de problemas. Mesmo que tenha sido tolice eu tinha que depender no meu sucessor por causa de um marido inútil como você. Quando ele morreu uma morte não natural você nem sequer investigou. Culpado foi a Igreja dos Três Heróis. Rainha, Gufu. Lixo, ainda mais, no dia seguinte depois que os heróis foram invocados você culpou o herói do escudo. Ao menos duvide a conspiração um pouco. Rainha, Gua. Lixo, e ainda, eu até te disse para não discriminar contra o herói do escudo. Você entende que essas ações podiam ter causado uma guerra. Rainha, Geu. Lixo, e durante o final da segunda onda, você intencionalmente tentou tirar a escrava do herói do escudo, que eu tive que arranjar através de um monte de problemas. Rainha, o que ela acabou de dizer? Espere um minuto, você armou meu encontro com Rafalia? Naofumi, eu irei explicar mais tarde. Neste momento eu estou lidando com esse cara. Rainha, Uva, ela surtou. Enquanto você estava agindo além da sua autoridade os nobres começaram a planejar por trás das suas costas para pegar o poder. Uma revolta começou em Siltvelt, e Schildfreuden começaram a preparar para a guerra. Rainha, de algum jeito, eu simpatizo com a rainha. As pessoas que você pode confiar dentro do país estão todas mortas e você está protegendo o país sozinha contra outros países que podem atacar. Incrível. Eu imagino pelo que ela teve que ir para falar desse jeito.
Essa histeria, eu só pensei que fosse possível para mulheres nos seus 20 e poucos anos acertando seus maridos. Quero dizer, ela é a mãe da Betty Melt. Ainda assim ela parece tão jovem. Para completar tudo, Melt queria tão egoisticamente te encontrar. Eu estava nos limites da minha paciência. Logo eu armei uma armadilha. Rainha, o que você disse? Lixo, você sequer investigou os eventos acontecendo à sua volta? Eu deixei você mandar uma larga quantia de soldados para emergências. Esse foi o começo de todo esse incidente. Rainha, a rainha declara durante seu estouro. A Igreja dos Três Heróis é uma religião herética. A religião de Meuromac é a fé dos Quatro Santos. Rainha, o que você disse? Essa tradição foi abandonada desde o começo desse país. Lixo, há religiões heréticas que não têm valor e causam nada além de problemas. Rainha, fé dos Quatro Santos? O que é isso? Naofumi, uma religião acreditando nos Quatro Santos Heróis igualmente. Melt explica. Bem, agora que eu penso sobre isso, deve ter um monte de países que acreditam na lenda dos quatro heróis que salvaram o mundo. Mesmo que originalmente a Igreja dos Três Heróis era uma facção extremista que separou da fé dos Quatro Santos, eu explicaria mais, mas eu precisaria começar do começo desse país. Melt, entendo, Naofumi, se Siltvelt tem uma religião seguindo o escudo, então deve ser natural para outros países acreditarem em todos os quatro. Rainha, depois de estapear e abusar do lixo por um tempo, a rainha cobre seus lábios com seu leque e vira para mim com um olhar refrescado. Tem várias coisas sobre as ações do Iwatani-sama, que eu gostaria de falar sobre mais tarde. Rainha, eu vou passar, eu preferiria não ouvir esses contos heróicos. Naofumi, é necessário ouvir isso. Porque Iwatani-sama também causou um monte de problemas. Rainha, eu imagino o que eles são. Eu preferiria não ouvir isso. Para ser franco, desde que vim para cá eu fiz algumas coisas ruins. Claro que eu não vou refletir sobre elas, e eu não pretendo. Por exemplo, aquele incidente no vendedor de demônios com seu demônio. Rainha, Naofumi, aquele barraco no bar. Rainha, para saber sobre tanto, eu imagino que encobriu isso antes do meu marido ouvir. Rainha, eu ganho uma aula também? É lamentável, mas eu não sou como esse cara. Naofumi, sem chance, eu só quero que você escute. Rainha, eu também não acho que o que eu fiz era errado. Naofumi, eu acho. Apesar que eu fui capaz de relaxar um pouco enquanto ficava em países estrangeiros graças aos seus esforços. Esse não é o problema. Rainha, Naofumi, por ora, tem várias coisas antes da sua punição. Rainha, se for para Naofumi, essa fala é assim. Se for para a dupla dinâmica, em vez de antes da sua punição ficaria diante sua punição. Lixo e Bit ficam muito pálidos. É o fim da estrada deles. Vocês estão dissatisfeitos? Rainha, claro. Lixo, isso mesmo. Mama. Eu não sou culpada. Bit, nossa relação de mãe e filha não foi cortada agora há pouco? Eu literalmente deserdei você. Vá para algum outro lugar, não, pague pelos seus crimes no país. Rainha, a rainha quase expulsou ela por impulso, mas parou no meio do caminho. Uma folha de papel com uma quantia de dinheiro escrita nela foi entregada para a puta. A puta ficou ainda mais pálida que agora há pouco. Bit deve ter gastado dinheiro sem preocupações devido à sua posição social. Isso não é uma quantia de dinheiro que eu possa pagar. Bit, esse é o preço demandado de você pela guilda. Tentando roubar da tesouraria sem permissão, você achou que eu não ia notar? Você irá servir esse país como uma escrava de agora em diante, rainha. Isso é irracional. Bit, se você odeia isso então salve o mundo junto com os heróis. Eu irei pensar sobre isso se você ter um papel ativo. Rainha, a rainha silencia Bit, e então olha para o lixo. Por que você está olhando para mim como se eu fosse uma pessoa diferente? Você mudou também, Outfry. Rainha, lixo se curva para trás. Verdadeiramente, não tem como esse cara ir contra a rainha. Ele devia ter agido com mais tato.
Lute como um comandante na linha de frente desse país contra a onda, ou perca sua posição e se torne um aventureiro. Rainha, minha esposa, minha rainha. Este foi enganado. Tenha piedade. Lixo, isso mesmo. Mama, por favor adie seu julgamento. Bitch, ambos seus perdões e adiamentos já passaram. Oh, eu tenho um bom método. Rainha, a rainha sinaliza para eu me aproximar. Eu fui para a frente e esperei. Ivatani-sama, que tipo de punição você quer dar para esses dois? Você tem o direito de escolher. Rainha, morte. Punição capital. Naofumi, eu respondi quase num reflexo. Eu devo odiar eles inconscientemente também. Honestamente, além de matar não existe outras escolhas para mim. Esse rancor meu não pode ser resolvido nem com morte. Gunu. Seu bastardo, lixo, pare com a piada, bitch. A rainha levanta sua mão e silencia os dois. Realmente, você vai ficar satisfeito só matando. Rainha, a rainha suspeitamente enrola sua magia em volta de mim. Um arrepio corre pela minha espinha. Irritante, eu instintivamente percebo com quem eu estou lidando, assumindo que você mate eles. Eles seriam libertados de qualquer tormento ou diversão que você poderia ter com eles, por apenas um momento de satisfação. Rainha, você, não, continue falando. Rainha, matar eles é muito meia-boca. Se um cão é útil, você faz carinho nele com afeição, mantendo eles domados até a morte. Rainha, para agir tão fria apesar deles sendo parentes, por favor pense nisso como meus últimos sentimentos por eles. Rainha, não matar eles, é nisso que se resume os sentimentos dela, então é assim. Naofumi, basicamente, além de assassinato e perdão, eu lhe darei qualquer outra coisa. Originalmente a autoridade do país está com a rainha, mas seguindo o escândalo da Igreja dos Três Heróis, a posição da família real está sendo questionada por países estrangeiros. Rainha, crucificar dois incompetentes iria persuadir os países estrangeiros não iria. Naofumi, escudo seu bastardo. Lixo, a rainha ignora o uivo do lixo. Normalmente esse seria o caso. Mas, isso não se aplica ao outcry. Rainha, por que não? Naofumi, ele é um tolo agora, mas ele foi incrível de volta nos dias de glória. Como o nome dele é bem conhecido fora do país, resolver isso matando ele é impossível. Rainha, é conhecido de forma boa. Nesse sentido, eu não sei o que esse lixo fez, mas eu entendo a situação. Ele é muito bem conhecido. Em primeiro lugar, eu pensei que ele tinha muito poder para um rei tão incompetente. Isso era por causa das ações passadas dele? Parece que aqueles relacionados não vão ficar quietos. Seria extremamente interessante esnobar um homem desses que foi desprivado de todas suas glórias passadas e arrastado pela lama. Eu entendo. Eu irei escutar seu plano. Naofumi, eu sou grata. Rainha, contudo, eu desejo para esses dois provar inferno na terra. Essa é a condição mínima. Naofumi, sim, claro, então com qual punição você gostaria de começar? Rainha, é uma boa ideia, eu não devia matar eles. Eu gostaria de começar puxando fora as mãos e pés deles. Naofumi, eu vejo o olhar nos olhos da Rafalia e penso sobre isso de novo. Apesar de eu ter todo o direito em fazer isso, até eu acho que isso pode ser um pouco longe demais. O que eu devo fazer? Alguma coisa que iria quebrar eles. Ainda, eu não quero perder essa chance que finalmente apareceu. Naofumi-sama. Rafalia, a puta segurou as duas mãos na frente dela e começou a chorar. Uau, que performance! Se eu não soubesse como ela realmente é, eu iria ser enganado. Eu estou bem certo que ela aproximou Motoyazu com esse rosto. Quero dizer, quando eu fui invocado ela foi a primeira a se aproximar de mim. Pare de agir tolamente, e por favor pare com essa vingança. Vingança só produz mais vingança. Naofumi-sama, por favor aguente isto aqui. Se possível, tenha mais consideração pela rainha. Rafalia, eu acho, Naofumi, naquele dia, mensageiros em Filorials correram pelo país de Meuromart, reportando para toda a vila e toda a cidade. Devido por admitir responsabilidade por eventos recentes, Rei Outcry Meuromark e Princesa Malte tiveram seus nomes mudados para lixo e bitch para sempre.
Qualquer um pego falando os nomes errados será punido severamente. Mensageiros, NT, muito mais para frente, fará sentido eu manter bit e não mudar para puta. Em todo o painel de toda a cidade, todo município e toda vila, um letreiro parecido foi postado. Todo mundo que viu ou ouviu essa mensagem, independentemente de posição social, todos reagiram igualmente. O que? Todo mundo. Tate no Yusha no Naregari, capítulo 77. Dojeza. Lixo. Quem forçaria alguém a suportar algo desse jeito? Bit. Somente um demônio faria algo assim. A cara de Bit se distorce terrivelmente em raiva. O altão refrescante. Nunca pensei que um momento como este seria possível. Naofumi. Ha 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 ha. Esse é o rosto que eu queria ver. Lixo. Bastardo. Os nomes de Lixo e Bit se tornaram oficiais. Naofumi. A vingança só dá à luz a vingança. É uma esplêndida frase. Você deve suportar. Você deve praticar. Bit, cale-se. Eu absolutamente nunca vou perdoar você. Ela tentou me atacar, mas os assistentes da rainha a seguraram. Rainha, desde que Bit pode usar um pseudônimo como um aventureiro. Do que quer chamá-la? Naofumi, vadia. Rainha. Então, esse será o nome de aventureiro dela de agora em diante. Além desses dois nomes, você não pode usar qualquer outro. Bit, eu vou matar você. Sempre que houver uma chance eu vou te matar sem falhar. Uau, nem perante tal intenção assassina, só posso me sentir refrescado, mais nada. Oh, bem. Naofumi, ha ha ha. Se você puder, experimente. Se encostar em mim, mesmo uma mão, vai ser pena de morte. Rainha, sim, você está privada desse direito. Entendo, se for eu quem vai executar alguém da família real, seria algo que prejudicaria a dignidade da rainha e sua autoridade, então ela me privou do privilégio. Bem, é esse tipo de coisa. Naofumi, isso é tão refrescante. Rainha, agora, então, há algo que gostaria de obter, a cooperação Iwatani-sama. Naofumi, o que é? Rainha, durante o último incidente, Iwatani-sama pediu ao Lixo para obter uma explicação. Tanto a Bit e Lixo foram forçados a se dobrarem de joelhos por sombras e os cavaleiros da rainha. Bit, pare com isso. Quem vocês acham que eu sou? Lixo, é isso mesmo. Isto é, rainha, vocês não são apenas um aventureiro e um general. A rainha suprime suas queixas, os informando de seu lugar. Rainha, se prostrem. Lixo, o que, minha rainha? Isto é uma, pare, eu não vou me curvar. Eu nunca me curvarei. Não. Bit, pare de brincadeira. Nunca vou me ajoelhar para este filho da puta. Lixo e Bit foram cercados por várias pessoas, forçados a se prostrar, e suas cabeças estão sendo esfregadas contra o chão. Fala uma sombra entre os dois. Sombra, vá em frente. Lixo, não. Bit, Lixo e a estão gritando extremamente alto. Rainha, calados. Sob as ordens da rainha, roupas são usadas para amordaçar a Bit e o Lixo. Lixo, fumu. Bit, mu. Eles estão violentamente resistindo com tudo que eles têm, mas eles são em menor número e estão dominados. Sombra número 1, herói do escudo Sama, por favor. Me empreste seu poder. Sombra número 2, herói do escudo Sama, por favor lute por este país. Suas vozes são imitadas pelas sombras e frases foram ditas. Rainha, como é que foi? Naofumi, como foi? Você pergunta. Me pedem enquanto eu os vejo ajoelhados no chão pela força. É extremamente refrescante, mas, embora seja refrescante, esse pedido é um pouco. NT, no original japonês é usado emocionante, pelo menos seria mais correto, mas achei melhor deixar como refrescante em todas as frases. Rainha, talvez se você pisar em suas cabeças. Naofumi, oh droga. Nem pensei nisso. Rafalia, Naofumi-sama. Eu ignoro a voz de Rafalia e começo a pisar na cabeça do Lixo e da Bit. Talvez Rafalia queira que eu seja um herói que todos respeitam. É lamentável, mas faço parte do povo. Seria problemático para ser compreendido como um santo. Bem, novamente, onde você acha um plebeu que pisa na cabeça de um rei? Mas não entendo Rafalia. Este grau de punição não é nada comparado à humilhação que eu sofri. Então, não pode pelo menos me dar isso. A propósito, não sou impedido, mesmo que Rafalia chame.
Houve um tempo em que pensei que Rafalia fosse também outra Beat. Não há nenhuma razão para suportar o lixo e a Beat, eles têm me feito agonizar até agora. Isto é natural. Lixo, mu, Beat, fumo, N-T-O. Deus. Já me cansei de ver esses SFXS. Não. Claro que é mentira, eles merecem. Aliás, ambos o mu e fumu são SFXS usados para demonstrar expressões de alguém quando fica com raiva ou irritado. Independentemente de quanto lixo e Beat estão sendo suprimidos e humilhados, eles ainda estão resistindo. Depois de um tempo o lixo se acalmou, assim foi solto. De alguma forma. Ele tem os olhos de uma mulher que foi estuprada, em seus olhos há lágrimas transbordando. O quanto estava humilhado ao ter que se curvar a mim? Beat ainda está resistindo. Rainha, ó meu, essa quantidade de tortura deve ser suficiente. Você não acha? A rainha levanta a mão e dá as instruções. Rainha, pegue-os e os jogue fora da sala do trono. Sombras cavaleiros, sim, senhora. Os dois foram jogados para fora. Foi algo lindo de se ver. Há partes de Firo que parece feliz. Rafalia e Melt olham para mim com expressões tensas. Sinto que minha avaliação pode ter caído. Elas não falam suas queixas, mas parece que elas pensam que foi um exagero. Rainha, continuando, a fim de promover a cooperação de Vatani-sama eu lhes dei essa punição. Naofumi, bem, não há nenhuma razão para recusar uma vez que muito já foi feito. Contra alguém que pode fazer sua família fazer algo assim, é impossível recusar. É minha culpa. Rainha, em primeiro lugar, tem uma coisa que você queria perguntar. Naofumi, quero perguntar sobre a convocação dos heróis e a fé dos 4 santos, a história dos lendários heróis e a história deste país. Como arranjou a compra da Rafalia e a razão pela qual você nunca se mostrou até agora? Existem ainda algumas outras coisas que gostaria de perguntar, mas geralmente é isso. Rainha, entendo. Então, digo a você a história sobre os heróis lendários? Assim, a rainha começou a falar. Rainha, a história dos 4 heróis santos é uma das minhas favoritas. Embora se difere para cada país. Naofumi, como é diferente? Rainha, acho que Vatani-sama já tem uma vaga ideia, certo? Para a questão da rainha, eu aceno. Rainha, você já está ciente de que neste país não há nenhuma história sobre o herói do escudo. Elas foram deliberadamente apagadas. Naofumi. Entendo. No livro que eu li antes de ser convocado para este mundo, o escudo foi mencionado, mas não descrito entre as 4 armas dos santos. Pensei que era uma história baseada em quando cheguei a este mundo. Esse livro pode estar descrevendo a lenda deste país. Rainha, uma grande conquista que o herói do escudo realizou estava em mediar os humanos e os demi-humanos, mas foi omitido. Como resultado, os outros heróis tinham uma relação hostil com ele. Entendo. Isso significa que o escudo vai ser confiável para os demi-humanos incondicionalmente, porque ele era seu aliado. Rainha, como você pode ver, o princípio do nosso país é a supremacia humana. Você já sabe sobre o tratamento que os demi-humanos recebem aqui. Naofumi. Sim, estou neste país há mais de 3 meses. Estou ciente dos demi-humanos sendo escravos neste país. Rainha, devido a tais circunstâncias, nós temos relações muito ruins com Siltvelt. Nossos países têm lutado por muito tempo. Siltvelt, o país com demi-humanos seguindo o absolutismo. Estes países são como óleo e água. Certamente, fazendo as pazes com ele seria o ideal. Rainha, a propósito, Ivatani-sama, a religião em Siltvelt é também uma seita da fé dos 4 santos, onde eles acreditam apenas no herói do escudo. Naofumi, isso eu adivinhei mais ou menos, mas esse parece realmente ser o caso. Rainha, sim. Agora então, com certeza Ivatani-sama compreende como a igreja dos 3 heróis veio a ser. Siltvelt e Meuromar são óleo e água. Suas ambas religiões são ramificações da fé dos 4 santos e se dividem entre a igreja dos 3 heróis e a religião do herói do escudo. De acordo com a história da rainha, eles têm lutado por muito tempo. Isso significa que, Naofumi, então eu fui chamado bem no meio do território inimigo. Entendo, eu só posso aceitar isso. Certamente seria problemático se o herói do inimigo estava sendo tratado como um santo aqui. Na igreja dos 3 heróis, o herói do escudo é descrito como um ser brutal e traiçoeiro. Na religião do meu mundo, é o mesmo. Cada outro deus além do nosso, é um demônio. É uma coisa comum. Lixo participou na guerra contra o Siltvelt?
É por isso que ele olhou para mim com tanta hostilidade? Rainha, agora, voltando à história. Quando a onda foi anunciada, a conferência de todos os países do mundo acordou. Os heróis precisavam ser convocados. A rainha estava em outro país, participando da Conferência Mundial como representante de Meuromart, e foi decidido que eles seriam o quarto país para executar a convocação dos heróis. Os heróis lendários são tradicionalmente convocados pelos países mais poderosos. A convocação dos heróis deveria acontecer em Foburei. Não sei quantos foram convocados. No entanto, seja qual for o país que conseguir invocá-los terá uma grande vantagem sobre outros países. No entanto, os 4 heróis lendários não responderam à intimação. Como resultado de uma investigação, descobriu que uma relíquia sagrada era obrigada a convocar os 4 heróis lendários e Meuromart os convocou inesperadamente. A rainha mesma não soube. Ignorando a ordem de convocação que o mundo decidiu e usando uma relíquia sagrada para a convocação. Rainha, vamos omitir minhas lutas e só para esclarecer, depois de uma longa investigação foi descoberto que tudo isso foi causado pela imprudência da Igreja dos 3 Heróis. Naofumi, eu só posso simpatizar. Rainha, agradeço. Naofumi, então que relíquia sagrada foi usada? Rainha, à primeira vista, era apenas um fragmento de metal. Mas não importa o quanto tentemos, não conseguimos entender. Naofumi, em outras palavras, a razão pela qual nós fomos convocados aqui é por causa da relíquia sagrada. Rainha, sim. Se a convocação aqui falhasse, a relíquia sagrada seria usada em outro país até que alguém fosse bem-sucedido? Rainha, e então o maior problema que enfrentamos, os 4 heróis lendários foram convocados aqui por essa relíquia sagrada. Naofumi. Foram apenas 4 pessoas convocadas? Rainha, sim. Portanto, essa relíquia se tornou o item mais importante. Naofumi, se é um problema enorme, os outros países culpou este. Rainha, depois que eu negociei. Não é provável que Watanisama e outros heróis se relacionem muito nisso. Seria uma boa ideia ter uma conversa com eles depois disso. Naofumi, então por que é que a Igreja dos 3 Heróis não apenas me mataram e acabaram com isso? Rainha, é necessário mantê-lo vivo para evitar a guerra. Eles estavam esperando que as ondas o matassem. Provavelmente. Com efeito, as ondas são inimigas do mundo, então a culpa não cairá sobre a Igreja dos 3 Heróis. Naofumi, eles estavam esperando que os outros heróis ficassem mais fortes? Rainha, esse também pode ser o caso. Se eu fosse assassinado imediatamente haveria uma guerra. Era porque eles não poderiam enganar os outros 3 heróis quando nós só fomos convocados? Rainha, bem, os outros heróis Samas são um pouco. Eles não entendem as consequências de suas ações. Naofumi, sim, eu percebi. Esses caras ainda acreditam que este lugar é um jogo. Não só duvidando do mal visível, como também duvidando de seus aliados. Rainha, claro, havia outros que agiram bem. Tem havido grandes quantidades de convites de cada país, particularmente para Iwatani-sama. Também havia abundância de doações para os heróis. Mas você rejeitou todas elas. Naofumi, o quê? O que diabos ela está falando? Rainha, você não tem a memória de ter feito isso? Foi no 3º dia que foram convocados. Naofumi, o quê? Teichi no Yusha no Nariagari, capítulo 78. Acordo. Eu recordo o 3º dia depois que fui invocado. Durante aquele tempo eu estava duvidando todo mundo depois da falsa acusação. Ainda mais, eu estava cansado de pessoas tentando me enganar por fingir ser amigável. Teria uma chance de um deles realmente querer ser amigo? Tudo lá atrás que soava bom para mim era uma mentira para pessoas se aproximarem. Não se preocupem comigo. Naofumi, teve até algumas pessoas que saudaram e disseram que eles entendiam. Então, isso quer dizer que eu espantei todo mundo de Siltvelt porque eu disse para eles não se preocuparem comigo. Porque eu continuei rejeitando pessoas. Merda! Eu caí de joelhos e abracei minha cabeça. Como esperado, eu também fiquei preocupada. Ainda mais, Iwatani-sama estava causando problemas e crimes em vários lugares. Rainha, Naofumi, a rainha estava pensando de mim desse jeito. A abordagem na voz dela era severo. Bem, teve situações que foram resolvidas que foram graças a você, então eu vou deixar isso passar. Rainha, você vê, os heróis agiram para remover o mal desse país. Rainha, se olhar para os resultados eles foram todos sucessos. Iwatani-sama foi crucial em resolver os problemas que os outros heróis causaram.
Rainha, os outros heróis causaram problemas, e eu fui o bombeiro indo por todo o país apagando as chamas deles. Depois que a Igreja dos Três Heróis perderam poder, nós pedimos por cooperação com a fé dos Quatro Santos para arrumar as mentiras que eles espalharam sobre você. Rainha, a Igreja dos Três Heróis com certeza não escolheu seus métodos. E quando aos outros heróis? Naofumi, quanto à lança, Bit estava com ele, a espada e arco parecem ter sido enganados por informação falsa da guilda. Rainha, eles só confiaram no que quer que eles escutaram primeiro. Bem, se a evidência que eles tinham para trabalhar fosse pequena, isso faria sentido. Apesar que se fosse eu iria ter recusado o peso. NT, peso no sentido de encheção de saco mesmo, mas como eu não sei, eu não posso julgar. Então depois, Rafalia, você teve o Slave Dealer me mostrar ela. Naofumi, a resposta mais correta seria que eu dei instruções para uma sombra. Eu não sei que tipo de pessoa esse Slave Dealer é. Rainha, isso me lembra, aquele sujeito não falou comigo como no nosso primeiro encontro. Tinha um cliente que queria escravizar um herói. Então eu pretendia aproximar o herói Sama com essa possibilidade aberta, mas eu mudei de ideia. Sim. Slave Dealer, essas foram as palavras daquele cara ditas no nosso primeiro encontro, querendo um herói como um escravo. É engraçado que tal pessoa exista nesse país. Eu ouvi os detalhes. Por favor, recorde e pense cuidadosamente. Você acha que você pode comprar uma escrava com meramente 20 peças de prata? Rainha, bem, eu acho que não. Naofumi, considerando as condições que ela estava, eu não achei o preço suspeito, apesar de que eu não realmente chequei o preço de nenhum outros escravos. É duvidoso que o Homem-Lobo seria vendido para mim por ser preço de verdade. NT, ele que falou assim, eu usaria lobisomem. Parece que comparado com outras lojas isso era memoravelmente barato. Seriamente, aquele Slave Dealer, que sujeito ultrajante, para me ajudar e não falar sobre isso. Independentemente das circunstâncias em que eu encontrei Naofumi-sama, eu ainda sou grata. Rafalia diz assim com isso. Isso mesmo. Mesmo se tinha algo por trás disso tudo, isso não muda o fato que eu comprei Rafalia do Slave Dealer. Se Rafalia não estivesse protegendo minhas costas, então teria sido perigoso. Rafalia também provavelmente teria morrido se ela não tivesse me encontrado. Naquela hora, os escravos além da Rafalia foram colocados lá para ter certeza que eu escolhesse ela. No fim eu usei a maioria do pouco dinheiro que eu tinha acumulado. Comprar um escravo que devia ter sido vendido. Eu teria provavelmente duvidado se eu fosse vendido um excelente escravo barato desde o começo. Contudo, traindo as expectativas dele, Rafalia cresceu para ser bens de primeira classe. Pensando cuidadosamente lá atrás, aquele Slave Dealer realmente me ajudou. Tudo bem então, continuando. Qual é a razão por trás de você não voltar para o país? Naofumi, eu acho que você entende pelas nossas conversas. Eu estava nos limites da minha paciência e Melt queria encontrar Alt. Lixo, então eu preparei uma armadilha. As preparações para emboscar a Igreja dos Três Heróis também foram completadas. Rainha, graças às preparações dela. A luta balançou ao nosso favor. Eu não pensei que eles iriam possuir uma réplica da arma dos 4 lendários heróis. Rainha, mesmo que eu tivesse sido avisado com antecedência sobre a existência de uma arma assim, a luta ainda teria sido incrivelmente difícil. O Papa foi um homem tolo. Se ele tivesse mudado a réplica de arma para um escudo para receber o ataque do Iwatani-sama, então talvez a vida dele teria sido salva. Rainha, ela pode se tornar um escudo também. Naofumi, claro. Contudo, a réplica só tinha 1/4 do poder da arma lendária original. Rainha, aquilo era só 1/4. Naofumi, multiplicando aquele poder por 4 vezes, e isso é só muito ridículo. Bem, para ser justo, se não fosse ao menos tão forte assim ela não seria uma lenda em primeiro lugar. E meu marido que lutou contra o Nêmesis do nosso país Siltvelt nos velhos dias, lixo se tornou um tolo devido à longa paz. Se ele fosse competente, ou se sua velha sabedoria retornasse, eu não estaria me sentindo assim agora. Rainha, eu imaginei que eles não iam querer eu chegando até Siltvelt devido àquele tipo de segurança de fronteira. É possível que lixo não foi aquele que enviou todos os knights para a fronteira? Ah, bem. Nós ainda estamos no meio da nossa conversa. Depois disso, vejamos.
Eu calhei de estar no alcance e ajudei Ivatani-sama contra o Papa. Depois de ouvir tudo isso, você ainda deseja ir para Siltvelt e começar uma guerra? Rainha, Naofumi, mesmo que a rainha pense de mim assim, tem alguma razão para eu proteger eles? Mas, a propósito, Siltvelt ou Schildfried, qualquer um que Ivatani iria ter ido, eu vou te dizer o resultado da sua escolha. Rainha, Naofumi, o que a rainha pretende dizer? Primeiro, as princesas demi-humanas e nobres de várias raças irão se aproximar Ivatani-sama, e assim um harém será formado. Isso é nojento. Naofumi, eu sinto náuseas graças ao resultado das ações da Bit. Cara, você precisa do escudo do psicólogo para se tratar. Um bando de mulheres se aproximando de mim com motivos ocultos. Tudo que você quisesse seria dado para você. Se você quisesse conquistar esse país, o povo iria alegremente pegar armas e começar uma guerra. Rainha, isso de fato soa bem. Mas um harém. Eu vou aguentar isso, apesar que você ficará bem até então. Contudo, por todos os países e todas as religiões aqueles no poder serão corrompidos e terão suas crenças tingidas de preto. Rainha, o que? Naofumi, Ivatani-sama iria estar arriscando doenças não identificadas e acidentes infelizes. Rainha, eu não realmente entendo. Naofumi, foi assim que o herói do escudo no passado encontrou seu fim. Rainha, eu preferiria não ouvir isso. A propósito, você se lembra daqueles aventureiros que mentiram sobre querer estar no seu grupo? Rainha, sim. Naofumi, foi vários dias depois que eu cheguei nesse mundo. Seus corpos horrivelmente desfigurados foram descobertos vários dias depois. Rainha, Naofumi, teve também um soldado que pediu pela sua assinatura um tempo atrás. Rainha, sim. Naofumi, eu dei para ele porque ele pediu, sem chance. Ele morreu. Naofumi, aquele camarada fez seu trabalho decentemente. Eu preferiria não ver ele encontrando seu fim desse jeito. Não. Mas, as roupas que Ivatani-sama assinou foram roubadas. Parece que ele foi perseguido todo dia até que isso sumiu. Rainha, puta merda, isso é problemático. Adiantando a história, a roupa foi descoberta como sendo vendida por uma larga quantia de dinheiro no mercado negro. Rainha, próxima vez que eu ver ele, eu vou me desculpar. Eu tive que proteger aqueles soldados que cooperaram com Ivatani-sama. Rainha, você está culpando eles? Naofumi, o Knight Leader foi atacado por alguém e assassinado. O culpado não foi pego ainda. Talvez, rainha, com isso, eu conclui que Siltvelt é um país extremista. Jesus Charlie, eu sou Charlie, é mais ou menos essa a ideia. Ouse fazer uma charge do herói do escudo para ver o que acontece. O que eu posso dizer? Seria ir para Siltvelt, céu ou inferno. Claro, a história da rainha pode não ser inteiramente correta. Eu acho que seria mais seguro para você montar seus próprios relacionamentos que você possa confiar. Rainha, Naofumi, contudo, não tem razão para cooperar. A dor que eu recebi até agora não é algo que irá simplesmente se apagar com a rainha usando seu poder, eu ainda não estou convencido. Condições de desbloqueio do escudo da teimosia foram atingidas. Apesar de eu estar envolvido indiretamente, a punição e explicação que a rainha deu agora há pouco foi feita como aquela no poder do país. Só que, ela foi muito benevolente e mostrou perdão. Eu admito que eu reconheço as habilidades dela, mas eu não confio nela. Qualquer coisa pode ser dita. Por que será problemático para ele se eu fosse para outro país? Eu estou sendo mantido aqui. Se o que ela diz está correto, então eu seria altamente recebido independentemente de Schildfried ou Siltvelt. Eu ia ficar quieto, mas devo dizer, estão falando aqui nesse capítulo Schildfrieden, que é paz do escudo, mas eu estou usando amigo do escudo, eu gostaria de manter, mas caso queiram que eu troque, só falar, não tem nenhuma razão especial para ficar em Meuromar. Rainha, a rainha está encarando nos meus olhos enquanto eu penso. Até agora, eu estive cobrindo todo o dano que o Ivatani-sama recebeu até agora. Eu entendo que isso é egoísta. Contudo, para mim, não. Para esse país, não tem outra escolha senão depender em você. Se eu puder aliviar sua raiva com minha cabeça, então eu iria alegremente pagar o preço. Se você desejar, eu posso até mudar meu nome. Logo,
por favor adie sua decisão. Eu merelia que Neuromark vou pegar um contrato mágico, e jurou que você não será tratado como você foi previamente. Rainha. A rainha se curva profundamente. Melt está sem palavras para essa cena, e Rafalia só consegue assistir com seus olhos arregalados. Até Firo parece ter sentido alguma coisa está acontecendo pela atmosfera. Ela só está realmente pensando sobre o que é melhor para o país. Se eu realmente quisesse Lixo e Bit mortos, então não há dúvida que eles teriam morrido. Neuromark está realmente numa posição tão perigosa numa escala global? Em outras palavras, o destino desse país foi confiado às minhas mãos. Se eu desejasse eu poderia destruir Neuromark. Mas, só uma vez. Naofumi, o que você quer dizer? Rainha, sua sombra salvou nossas vidas antes. Naofumi, isso significa, rainha, eu irei acreditar em você só uma vez. Independentemente da razão, não terá próxima vez. Naofumi, muito obrigada. Rainha, a rainha abaixou sua cabeça e se curvou para mim em apreciação. Isso pode soar bem, mas eu não posso ir duvidando tudo. Ninguém é perfeito. O inimigo de um herói não é o país, é a onda. Se Glass atacar de novo enquanto os países estão lutando entre si, então nós estaremos acabados. Eu não vou esquecer que os 3 heróis foram derrotados por ela na última onda. Não tem necessidade de forçadamente aumentar meus inimigos. Nós estamos seguros diplomaticamente? Naofumi, eu entendo o que Vatani-sama está perguntando, mas por enquanto todos os problemas foram resolvidos. O único problema é não ter um herói-sama que possamos depender. Logo eu gostaria de pedir pela cooperação do Iwatani-sama mesmo que eu tenha que fazer um juramento. Você vai punir os outros heróis que você vai ficar dependendo. Naofumi, certamente. Devido às ações dos heróis-samas e assistência em subjugar a igreja dos 3 heróis, a punição deles não será muito severa, mas eu ainda tenho que punir eles devido ao criticismo dos países em volta estão aumentando, rainha. É mesmo, isso é infeliz. Naofumi, bem, eu estava esperando mostrar para aqueles camaradas inferno. De qualquer jeito, se uma chance vier eu vou pegar ela. Ainda tem um monte de coisas que eu gostaria de discutir, mas eu suponho que essa é nossa posição agora. Você poderia manter nossa conversa um segredo daqueles 3? Heróis são humanos também. Eu não sei o que eles fariam se fraqueza for mostrada, rainha. Certamente, há muitas coisas que provavelmente não podem ser ditas para aqueles 3 heróis. Eu não sei sobre Motoi Azul ou Ren, mas Itsuki pode entrar em frenesi. Acima de tudo, a situação à minha volta vai estar melhorando muito. Entendido. Um daqueles caras, Naofumi, e depois disso, eu tenho a responsabilidade de observar por cima. Rainha, é mesmo, bem, depois desse um inimigo ter finalmente desaparecido, Naofumi, eu sinto muito, por favor me perdoe por invocar você sem permissão e te forçar a lutar. Rainha, está tudo bem já. Então o que você fará de agora em diante? Você vai falar com aqueles 3? Naofumi, sim, nós vamos falar sobre assuntos da sua participação sob o jantar. Rainha, entendido. Naofumi, a rainha deu instruções para um subordinado e anda para o trono. Melt, vamos indo. Rainha, ok. Melt, Iwatani-sama, obrigada por proteger Melt. Rainha, a rainha abaixa sua cabeça e se curva em gratidão. Mel-chan está indo para algum lugar? Firo, como esperado, Firo parece ter entendido e pareceu preocupada. O mundo em que Melt vive é diferente do nosso. É improvável que nós vamos ser capazes de ir numa jornada juntos como antes. Naofumi, foi difícil de dizer isso enquanto eu me viro para a rainha. Sério? Firo olha para Melt que está chorando. Melt, nós não podemos nos encontrar mais? Firo, não. Nós vamos nos encontrar de novo. Muitas vezes. Mas viajar juntas é impossível. Melt olha para a rainha. A rainha acena em confirmação. Mas, eu não vou dizer adeus. Firo, tudo bem. Contudo, Firo-chan é sempre bem-vinda. Melt diz para Firo numa voz de choro. É um fato que nossa jornada teve uma grande influência na Melt. Quando as ondas acabarem eu fiz minha cabeça de deixar Firo com Melt. Mesmo que nós nos separemos, Mel-chan sempre vai ser amiga da Firo, certo? Firo, Não importa o que, eu sou amiga da Firo-chan.
Melt, era uma cena tocante mas a deuses, eu não tenho certeza se eu devo estar dizendo isso agora já que nós vamos ainda ficar no castelo hoje. NT, qual é o plural de adeus, se não adeuses? Também não tem programação para falar com a rainha no futuro. Mas eu ficarei quieto, porque isso vai aprofundar a amizade delas. Ter uma boa amiga é importante, para ambas. Rafalia segurou minha mão enquanto eu observo a conversa. Eu aperto a mão dela silenciosamente e entendi sem me virar. Tate no Yusha no Naragari, capítulo 79. Jantar. Nós fomos guiados para jantar com a rainha depois de descansar numa sala VIP. Enquanto fomos guiados pelos soldados, nós vimos mesas luxuosas pelo salão. Isso não é ainda mais luxuoso do que da vez que Motoyasu e eu duelamos? Tem sido muito tempo. Mas minha inocência finalmente foi provada. Eu vejo a rainha e Melt entraram no salão segurando as mãos. As duas delas se aproximam de mim enquanto pareciam que tinham algo para dizer. Que foi? Naofumi, bem, ai Deus, eu só vou te dizer verdadeiramente. Rainha, NT, alguém sabe uma tradução bacana para Odir que não seja ó querido? Naofumi, enquanto eu estava olhando curioso, a rainha murmurou algo sobre ser deplorável. Parece que Beat e Lixo propuseram carregar um prato da cozinha para mim. Eles refletiram. Logo eles querem me trazer um prato como uma forma de pagamento. Essa informação é imediatamente ouvida pela rainha. Os dois deles tiraram 2 pratos pela força no corredor para me trazer. Isso aconteceu enquanto a rainha estava no salão preparando. É uma atitude admirável carregar a comida. Rainha, os 2 deles tinham suor frio correndo pelas costas enquanto eles tentaram colocar a comida do meu lado. Contudo, a rainha mandou os soldados prenderem eles. Eu ouvi as circunstâncias das sombras supervisionando eles com antecedência. O que vocês estão fazendo? Lixo, eu não fiz nada. Beat, eles estavam protestando enquanto estavam sendo presos. Quando pegos, as reações deles foram como se segue. Sim, eu rezo que você não fez nada também. Então agora, os 2 de vocês, como uma bocada da comida que vocês tentaram servir ao Iwatani-sama. Rainha, algo tão impolido não será feito. Lixo, eu não fiz nada. Beat, seus pobres eus repetem uma desculpa enquanto resistem. Sim, eu acredito em vocês. Então coma. Rainha, isso seria rude para o escudo. Lixo, isso mesmo. Algo que já foi comido não deve ser servido. Beat, está tudo bem. Só pegue uma mordida com algum talher limpo. Rainha, certamente não. Lixo, nojento. Beat, coma. Rainha, os soldados forçaram os 2 a comer os pratos que eles carregaram. Então, o que aconteceu com eles? Naofumi, Lixo foi para o banheiro, e Beat foi carregada para o hospital. Rainha, eles são retardados? Lixo usou um laxativo, e Beat usou veneno. Eu devo ficar bem graças à resistência a veneno, mas eu não tenho exatamente um hobby de consumir veneno. Contudo, esses caras claramente não refletiram nada. Isso seria um excelente assassinato. Mas as execuções deles deixou muito a desejar. Eles vão ser punidos por isso, certo? Naofumi, naturalmente. Eu darei Lixo e Beat uma experiência dolorosa todo dia até que eles desistam. Rainha, Naofumi, foi bom que eles foram pegos tão cedo. Tinha uma chance que Iwatani-sama pudesse realmente levar dano. Rainha, eu acho, Naofumi, aqueles caras não aprenderam suas lições, eles não merecem nenhum elogio pela tenacidade deles. Seria tranquilo ficar bravo aqui, vamos tentar avaliar o entusiasmo da rainha em punir eles. Observe eles de perto. Se eles estiverem ilesos eu vou retirar nosso acordo. Naofumi, claro. Originalmente, os conteúdos da punição dele seria supervisionado, então reportado para Iwatani-sama periodicamente, até que eles parem de se mal comportar. Rainha, bem, isso é óbvio. Naofumi, a rainha também adiciona que sempre terá uma sombra observando Beat e Lixo. Se eles fizerem algo ruim então isso será reportado imediatamente. Então cada vez que Lixo e Beat fizerem qualquer coisa, eu posso escolher recompensar ou tormentar. Eles podem até me mostrar o que está acontecendo. Isso soa muito agradável. Sim. Então por favor pense sobre a extensão da punição deles. Com certeza eles irão fazer isso de novo. Como todas as tentativas serão prevenidas com antecedência,
Puna eles de acordo, já que a presença do Iwatani-sama é necessária para ajudar Meuromark. Rainha, eu entendo. Naofumi, a rainha então declara grandiosamente para todos os visitantes que haviam se juntado. Eu, Mirelia Meuromark, gostaria de agradecer todo mundo aqui por participar neste evento. Todo mundo, por favor aproveite o banquete e divirta-se. Rainha, os participantes que se juntaram no salão comemoraram, e minha razão para participar neste evento é completamente diferente da última vez. Última vez eu participei pelo dinheiro. Eu entendo que a situação do país vai se tornar muito mais dura no futuro. Uau, Firo! Os olhos da Firo brilham na quantidade de comida colocada à vista. Esta festa parece ser estilo restaurante buffet. Tudo está colocado como um luxuoso restaurante para convidados importantes. Se você ainda quiser comer mais, só ir para o buffet e pegar um refil. Nos fomos guiados para nossa mesa designada com nossos pratos cheios. Última vez nós só ficamos num canto e comemos. Você pode ir pegar mais comida depois que acabar esse prato. Naofumi, sério. Firo, tem uma regra. Você tem que manter sua forma humana. Naofumi, ok. Firo, depois de devorar a culinária cara na frente dela, Firo começa a saltitar para o buffet procurando por mais. Para Firo é quantidade sobre qualidade? De algum jeito, a atitude da Firo me lembra como Rafalia era antes. Incidentemente, eu olho para Rafalia. O que é? Rafalia fala dengosa enquanto eu encaro ela. Esse é o suficiente? Quando você ter acabado vá pegar mais. Naofumi, eu não como mais tanto. Rafalia, isso é ruim para a sua saúde. Mesmo durante marcha forçada, repor os nutrientes do seu corpo é importante. Naofumi, Rafalia suspira profundamente. Eu disse algo errado? Naofumi-sama, que tipo de garotas você prefere? Rafalia, o que? Naofumi, não tem nenhum tipo que eu realmente prefira. Eu gostaria de evitar um tópico desse já que me faz lembrar da Beat. No seu mundo original, você tinha alguém que você gostava? Rafalia, o que você está dizendo? Não tem tal pessoa. Naofumi, essa não é minha razão por querer voltar para meu mundo original. Por que ela pensaria isso? Rafalia suspira de novo. Eu não realmente entendo suas perguntas, mas eu só estou retornando porque eu quero ir para casa. Naofumi, depois de tudo eu concluí que eu não vou hesitar retornar para meu mundo original. Mas se eu tivesse que procurar por uma razão, então, de repente eu relembro quando eu primeiro cheguei nesse mundo. Meu desejo de voltar é pelo fato de que eu fui enganado pela Beat? Esses sentimentos, depois de reconhecer eles de novo parecem ter se tornado mais fortes. Herói do escudo Sama. HM. Naofumi, quando eu me viro para a direção da voz, um voluntário que eu reconheci está vindo até nós. Aqueles dois, um deles foi aquele que me pediu por uma assinatura. Estou feliz de ver você bem. Naofumi, você não tem nada para se preocupar, não é isso. Soldado eu olho para o soldado que recebeu a assinatura. As roupas que eu assinei foram roubadas? É minha culpa. Naofumi, o soldado balança sua cabeça. Acena igual sim, balança igual não. Está tudo bem. Soldado B, entendo. Se está bem então eu não vou preocupar. Então como a assinatura foi roubada? O que aconteceu? Naofumi, parece ser trabalho de um grupo do país extremista. Ele foi pego nesse infortúnio evento. Não tem o que fazer. Estenda sua mão. Naofumi, sim. Soldado B, não é a melhor coisa que eu possa dar, mas não pode ter uma forma de verdade. Eu dou um aperto de mão ao soldado que queria a assinatura. Soldado B, eu imagino quais são os padrões para apertos de mão nesse mundo. Seria ruim se isso fosse rude. Eu me desculpo por te atrapalhar. Eu sou grato pela sua cooperação dadas as circunstâncias. Perdoe-me com isso por enquanto. Naofumi, ok. Soldado B, o soldado acena muito alegremente. Suas bochechas estão tingidas de vermelho. Essa criança é provavelmente uma que acredita na fé dos 4 santos ou a religião do escudo. Isso é provavelmente porque ele queria minha assinatura. Eu espero que alguns caras perigosos não queiram a mão que eu apertei. Isso foi muito duro?
se tiver uma oportunidade eu vou agradecer vocês propriamente. Naofumi, ok. Soldados, assim que eu estava para falar. Naofumi, HM. Naofumi, Motoyasu anda até mim enquanto esfumaçava. Ah! Soldados que perceberam a situação correram para parar Motoyasu. Por favor, espere. Soldados, saiam da minha frente. Motoyasu, os soldados foram empurrados para longe e Motoyasu continuou. NT, aqui está escrito nocauteados monge, na realidade, mas se fosse algo assim, ele seria preso, eu acho. Vamos duelar. Motoyasu, o que deu em você de repente? Naofumi, você sofre de uma doença que te força a lutar comigo em todo o banquete? Eu ouvi sobre isso. Você mudou o nome da Meile egoisticamente. Motoyasu, ah! Você foi seduzido pela Beat? Beat está pendurada no Motoyasu enquanto chora. Herói do escudo Sama egoisticamente pediu para Mama para mudar meu nome sem minha permissão. Beat, a atuação dela não é muito boa. HN? Olhando cuidadosamente, o equipamento da Beat está diferente de antes. Todo o equipamento luxuoso dela foi embora, tudo o que sobrou são produtos baratos. Oh, o equipamento dela foi confiscado pela rainha? Bom, isso é uma pena. Por que você está agindo tão infantilmente? Motoyasu, ha 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 ha. Naofumi, isso não é engraçado. Um nome tão lamentável. Motoyasu, eu sei, certo. Naofumi, isso é a consequência dos atos da Beat. Eu quero dizer, Beat foi carregada ao hospital mais cedo como resultado das ações dela. Se eu ganhar, você vai mudar o nome dela de volta. Motoyasu, eu já te derrotei. Naofumi, dessa vez é diferente. Motoyasu, eu acho que sim. Você é esse aquele tipo de cara. Naofumi, eu não tenho nenhuma razão para lutar. Eu também estou tendo um sentimento ruim. A plateia separa e a rainha anda no meio. Rainha Sama. Por favor garanta um duelo entre Naofumi e eu. Motoyasu. Motoyasu parece pensar que a rainha vai permitir um duelo assim como o lixo fez. Eu não irei. Rainha, é. Motoyasu. Motoyasu expressa sua surpresa e parece boquiaberto pelas palavras da rainha. Teichi no Yusha no Nariagari, capítulo 80. Revigorante. Kitamura-sama, não entendo o nome da Beat errado. Rainha, a boca do Motoyasu ficou aberta em espanto. O que ele pensou que ia acontecer? Como uma princesa o nome dela é Beat, e como uma aventureira ela é conhecida como vadia. Rainha, você. Você é mesmo a mãe da Mei? Motoyasu, sim, isso está correto. Mas esse era o nome antigo dela, agora ela é Beat. Rainha, a rainha instrui os soldados com seus olhos. Beat foi descascada do Motoyasu. Esperem. O que vocês estão fazendo? Eu sou, Beat. O que uma mera aventureira está dizendo? Você não tem autoridade aqui. Rainha, o que você está fazendo com ela? Motoyasu, Kitamura-sama, se você não se dirigir a ela corretamente, para cada vez que você chamar ela incorretamente eu terei que adicionar outro fardo para ela carregar. Rainha, Motoyasu tem um rosto inacreditável e encara a rainha. Teve muitas razões para mudar o nome dela. Primeiro de tudo, ela acusou falsamente Watani-sama de estupro, e então mesquinhamente tirou vantagem da vida da irmã mais nova dela durante a crise. Tem várias outras razões mas essas são as principais. Isso já é até uma punição fraca. Rainha, o que você está dizendo? Motoyasu, eu acredito que você iria querer agradecer Iwatani-sama por essa punição leniente. Rainha, depois de não conseguir o que ele queria, Motoyasu me encarou em desprazer. A lavagem cerebral. Motoyasu, não havia tal poder. Naofumi, sim, isso mesmo. Não seja enganado por boatos falsos espalhados pela Igreja dos Três Heróis. Iwatani-sama ganhou a confiança do povo com sua própria força. Rainha, isso mesmo. Naofumi, parece que a rainha está se tornando levemente irritada, já que o comportamento inconsequente da filha dela é incontrolável. Ela ainda não aprendeu a lição dela? Apesar de eu ainda não acreditar nela completamente, a rainha é realmente bem lamentável. A rainha levanta seu leque para cima. Eu declaro que quaisquer alegações sobre estuprar aventureiras que foram colocadas no herói do escudo Iwatani Naofumi-sama sejam besteira.
Rainha, um aplauso irrompe. Quando eu encaro Motoyasu, ele está olhando pelo salão sem parar com uma expressão incrivelmente irritada. Você acha isso engraçado? Motoyasu, o quê? Você ainda acha que sou um criminoso sexual? Seu desejo por um harém é tão grande que não importa o que uma mulher faz? Então agora, Kitamura-sama, por favor use o nome correto dela. Mantenha em mente que toda vez que o nome usado é usado, o débito dela com o país irá aumentar. Rainha, pare de ficar brincando. Motoyasu me encara por algum motivo. Iwatani-sama não é relacionado com isso. Agora, chame o nome dela. Rainha, quem iria chamar ela disso? Motoyasu, então eu devo separar você e Bichi, e ela não terá como repagar seu débito. Não é isso certo, Iwatani-sama. Rainha, Naofumi, essa criança, rainha, não, sem chance, Motoyasu-sama. Bichi notou a situação deteriorando e implora Motoyasu por ajuda. Contudo, todo mundo exceto pelo Motoyasu entende que isso é só para autoproteção. Não tem chance que ela possa ter mudado tão rápido. Motoyasu, Kitamura-sama deve entender por agora. Porque ela nasceu uma covarde, e cresceu esnobando outros. Rainha, ela não é assim. Esse cara é um maligno. Motoyasu aponta para mim e declara. Você sequer entende que o chão que você está pisando se foi? Você ainda vai acreditar cegamente nas mentiras que te deram? Seria tudo bem deixar isso para a rainha. Mas, talvez eu possa resolver isso sem violência. Muito bem. Se você quer uma luta tanto assim, eu vou te manter companhia. Naofumi, Iwatani-sama, tudo bem isso? Não tem problema lutar entre si para provar quem está correto, mas matar é proibido. Rainha, eu entendo. Mas, por favor lembre que isso é 1 contra 1. Naofumi, eu disse isso já que eu lembrei ter sido atingido nas costas por magia. Isso é dado. Motoyasu, bem, não tem o que fazer se você quer lutar. Mas, pare e pense por um segundo. Em quem foi que você nunca conseguiu atingir um golpe finalizador? Naofumi, Motoyasu foi um pouco abalado e continua me encarando. Se você seriamente lutar comigo sem suas companheiras, você pode ganhar. Naofumi, Motoyasu, a propósito, eu posso me curar, eu tenho certeza que você pode imaginar o resultado numa guerra de atrito. Naofumi, apesar que naquela hora eu não podia atacar, diferente de agora. Como esperado, o espírito de luta do Motoyasu foi afundado graças àquela experiência. Se você desistiu só diga o nome dela. Naofumi, merda, Motoyasu, se você não dizer o nome correto dela então eu irei separar vocês dois. Rainha, mama. Bichi, Motoyasu, Bichi gritou com a rainha com uma expressão mortificada. Motoyasu murmurou inaudivelmente com uma expressão cheia de aflição. Vadia, Motoyasu, escudo. Eu nunca irei te perdoar. Bichi, diga o que você quiser, Bichi. Naofumi, a rainha deu instruções para soltar Bichi. Isso é o suficiente. Por favor entenda que você não pode fazer demandas absurdas contra Iwatani-sama abusando do seu poder mais. Porque é minha política tratar todos os heróis igualmente. Rainha, o que sobre isso é igual. Motoyasu, ora. Você achou que eu ia só ignorar o infortúnio que Iwatani-sama foi forçado a aturar enquanto eu estava fora? Você alguma vez tratou todos os outros heróis igualmente? Rainha, Ren e Itsuki aproximaram enquanto isso estava acontecendo. Herói da espada-sama, herói do arco-sama, por favor entendam. Minha filha, Bichi acusou falsamente Iwatani-sama. Como punição dela seu nome foi trocado para Bichi. Isso foi o resultado de simpatia também. Rainha, tá bom. Ren, é entendido. Itsuki, por favor tratem a situação atual como repagando Iwatani-sama pelos seus problemas passados. Já que o resto de vocês heróis-samas já receberam bastante tratamento preferencial comparado ao Iwatani-sama. Rainha, a rainha disse que eu iria estar recebendo tratamento preferencial só por enquanto, mas esses sujeitos não parecem convencidos. Motoyasu está ficando preocupadamente ao lado da Bichi enquanto ela olha para a rainha com uma expressão desagradável.
Depois Ren e Itsuki confirmaram a situação e perceberam que tudo está sob controle. Eles só ficaram lá com expressão que não dava para ler. Antes, um sentimento de isso mesmo pôde ser sentido deles enquanto eles olhavam para Motoyasu e lembram deles sendo favorecido. Beat. Eu vou estar adicionando a sua punição vendo que a mudança do seu nome não foi completada por inteiro, e que você mais uma vez trouxe problema para Iwatani-sama. Rainha, calada. Não me chame de Beat. Beat, parece que você não refletiu nem um pouco, não tem o que fazer. Rainha, a rainha bate palmas e um bruxo traz um familiar pote de tinta para ela. O que você vai fazer? Motoyasu notou a atmosfera ameaçadora e levantou sua voz. Os soldados seguraram Motoyasu para trás enquanto o mago começa a cerimônia na Beat. A rainha espeta seu dedo com uma agulha e pinga seu sangue na tinta. Isso é. Ah, entendo. Então é isso que vai acontecer. Não. Me solte. Beat, como esperado da Beat, ela também entende a situação atual. Ela resiste violentamente, mas os soldados mantêm ela parada. Apesar do Motoyasu não entender o que está acontecendo, ele se recupera e prepara sua lança. Pare! Motoyasu, como se eles fossem. Prisão de escudo. Naofumi, enquanto controlando minha raiva, eu mudo para o escudo da ira e prendo Motoyasu. Não. Fiquem longe. Quem vocês pensam que eu sou? Beat, você não é só uma aventureira comum? Não, espera, pior, você é uma criminosa. Isso é punição pela tentativa de assassinato falha de dar veneno para Iwatani-sama. Rainha, enquanto a rainha está relembrando Beat, ela dá o sinal. Tinta é derrubada no peito da Beat, e um padrão é cravado lá Beat, depois que a Beat gritou por um tempo, o padrão desaparece como se nunca estivesse ali. É diferente do da Rafalia. Rafalia tem uma tatuagem, enquanto nada pode ser visto na Beat. Isso é uma marca de escravo de alto nível. Ela não é normalmente visível até certas condições serem atingidas, e quando ela aparece, punição é lhe dada. Rainha, algo como a marca de demônio da Firo. A condição é atacar Iwatani-sama. Seja por ataque direto com magia ou ataque indireto com veneno, nada é permitido. Rainha, Beat encara a rainha com olhos molhados. Mei. Vadia, você está bem. Motoyasu é livre da prisão, corre até Beat e segura ela. Eu imagino se isso foi uma decisão esperta. Depois de receber um contra-ataque sério, Motoyasu e Beat devem estar extremamente frustrados. Então agora, vamos ir para os negócios? Rainha, o que seria isso? Ren, que mudança de rápida de marchas. Isso é a dignidade de uma rainha? É meio sujo. As expressões do Ren e Itsuki também estão tendo cãibras. Sim, eu acho que os heróis-samas irão aproveitar muito essa notícia. Rainha, o que a rainha está dizendo? Enquanto segurando algumas dúvidas eu escuto atenciosamente a história da rainha. Um país que está fora da costa. Ilha Calmira se tornou ativa. Eu peço a participação de todos os heróis-samas. Rainha, que ilha? Como que ela está se tornando ativa? Uó! Ren, Itsuki e Motoyasu, os três deles ficaram excitados. Eu acredito que não tem ereção envolvida nisso, mas dessa vez não coloco a mão no fogo. Motoyasu, você está esquecendo da Beat? Você estava parecendo extremamente mortificado um pouco atrás. O que é isso? Tem alguma coisa lá? Naofumi, como Iwatani-sama não sabe eu irei explicar. Essa ilha só é ativa uma vez a cada 10 anos. Tem um fenômeno onde a experiência que é ganha naquela área aumenta muito durante aquele tempo. Rainha, a longa história da rainha pode ser resumida assim. A Ilha Calmira é famosa como um resort de férias, e vários demônios habitam o local. Também é famosa para aventureiros que querem upar rapidamente durante seu período de ativação a cada 10 anos. Parece que esse evento vai ajudar muito os 4 heróis que estão um pouco fracos agora. Claro, nós já pedimos pela ilha. Então todo mundo, por favor participem. Rainha, em termos de jogos online isso seria considerado uma dungeon de evento? Os inimigos possuem um ratio extremamente bom entre experiência e força. Se você é um gamer então você estaria extremamente agradado com esse evento. Se qualquer coisa,
Preparações já foram completas, e eu gostaria que os heróis Samas participassem neste grande evento. Rainha, evento. Naofumi, o que nós vamos estar fazendo? Ren, a rainha respondeu depois de ouvir nossas questões. É só que os heróis Samas vão estar tendo uma troca de pessoal e informação com cada outro na Ilha Calmira. Claro, só se todos os 4 de vocês concordarem. Rainha, o que? Heróis, a rainha derrubou um pedido bem ridículo. Dia seguinte. Uou. Lixo, a rainha está torturando Lixo por congelar ele na minha frente. Eu me sinto refrescado enquanto olho para a cara do Lixo em dor. Seriamente. Iwatani-sama com certeza é cheio de recursos. Rainha, depois de ouvir a história da Ilha Calmira, eu concordei para que nós possamos aumentar nossos levels. De acordo com minha conversa com a rainha, Ilha Calmira é também um ótimo lugar por fontes termais. Ainda mais, parece que as fontes termais têm um efeito de cura em maldições. Mas ainda tem um problema ruim. Mesmo que eu esteja bem, Rafali e Firo ainda não subiram de classe e não podem ganhar levels. Quando eu contei para a rainha, ela trouxe Lixo e assim tal situação aconteceu. Lixo está sendo congelado e finalmente começa a confessar depois de um tempo. Não tem o que fazer. Por favor, comece sua jornada depois de receber um aumento de classe na ampulheta da Era do Dragão para suas companheiras. Rainha, você não está vindo para a ilha? Naofumi, eu tenho alguns assuntos internos. Em vez disso, as sombras serão enviadas. Rainha, bem, eu imaginei. Falando nisso, por que nós estamos fazendo uma troca de informação e pessoal? Naofumi, parece que a atmosfera se tornou desagradável. Você não gostou da ideia? Rainha, nem, eu odeio aqueles caras. Naofumi, bem, você pode ser capaz de aprender um método diferente de ficar mais forte pela troca de informação com os outros heróis Samas. Rainha, bem, Naofumi, isso é uma possibilidade. O que eu posso dizer, só que ia ser um problema derrotar esses caras sem a série maldita. Só deve ser uma questão de tempo até esses caras obterem suas próprias séries malditas, apesar que até lá eles estarão bem para trás. Eu não gosto disso, mas pode ajudar. Por que nós precisamos ter uma troca de pessoal? Naofumi, para que você possa levar em conta como os companheiros deles lutam enquanto trabalham juntos. Rainha, é isso. Naofumi, não, isso também dobra para a troca de informação. Se eles forem descuidados, você pode aprender como eles ficaram fortes. Rainha, eu devo considerar isso muito cuidadosamente. O reverso também é bem possível, mas considerando a onda, é importante para todos nós ficarmos mais fortes. No futuro, quando nós estivermos lutando junto, irá ajudar a saber como esses caras lutam. Para Lixo ter uma ideia tão boa. Rainha, isso foi proposto pelo Lixo. Naofumi, sim. Apesar que originalmente o plano era para dar tratamento preferencial para Kitamura-sama. Rainha, entendo. Para roubar informação dos outros heróis para ajudar Motoyasu. Esse Lixo, que velho ligeiro. Apesar que eu não acho que eu teria sido incluso na viagem para a Ilha Calmira. Com isso dito, você vai ir. Rainha, é uma boa ideia. Pode ser benéfico. Naofumi, eu não sei quanto dinheiro de ajuda eu posso providenciar para o Iwatani-sama ainda, já que a contagem da tesouraria ainda está incompleta. Por favor, espere por isso depois que voltar. Rainha, eu estou assumindo que as despesas de vida lá já foram pagas. Naofumi, NT, o que você gasta com hotel, comida, essas coisas? Claro, essas despesas já foram preparadas. Então agora, vamos para a ampulheta da Era do Dragão? Como preparações já foram completadas, vamos nos apressar e começar o contrato mágico lá. Rainha, entendido. Vamos lá. Naofumi, ok. Rafalia, ok. Firo, a propósito, Firo dormiu com Melt noite passada. Melt também queria dormir nas penas da Firo. Eu lembro o professor que encontrou aquilo na manhã e gritou. Assim, com a rainha e Melt, nós fomos para a ampulheta da Era do Dragão.